Terceira etapa, estabeleça as metas. A grande dificuldade que nós encontramos nessa etapa de estabelecimento das próprias metas seria a adoção da terapêutica mais apropriada, tanto na fase recente como uma fase a longo prazo. Por exemplo, as metas a longo prazo, elas devem estabelecer níveis de desempenho final de um tratamento. E esse desempenho final do tratamento tem que levar em consideração se ele alcançou ou não habilidades nas atividades de vida diária, nas atividades instrumentais de vida diária, como é que se processou o processo de adquirir ou não a mobilidade da capacidade funcional e como a interação do ambiente se deu para esse paciente. As metas, elas vão indicar a quantidade, o grau de independência ou dependência e a supervisão e assistência necessária em cada etapa de tratamento. Sempre visando o quê? Visando que eu tenha alcançado um desempenho adequado à meta proposta. Um exemplo. O paciente será independente à deambulação com uso de órtese e prótese para todas as atividades. O paciente necessitará supervisão cuidadosa de uma cadeira de rodas e transferência. O paciente necessitará mínima supervisão de todas as AVDs. Vocês reparem que do item 3, 2 e 1, eu apresento no item 3 um grau mínimo de dependência e um grau relativamente importante de dependência. As metas vão depender de acordo com o quadro de capacidade funcional do paciente, e esse quadro ele pode ser diferente para um paciente com a mesma patologia. Aquele paciente que teve como exemplo uma osteoartrose de ombro, dependendo da sua idade, gênero, mecanismo causador, patologias associadas, ele pode apresentar metas a longo prazo diferentes de outro paciente que tem um quadro morfológico, patológico muito semelhante. Então é importante o quê? Tratar o paciente como paciente, não generalizar o seu tratamento, o estabelecimento das metas do seu tratamento. As metas de avaliação, é importante que elas participem sempre de um processo de elaboração de questionários que sejam validados por um profissional, por uma equipe de reabilitação, sempre levando em consideração em algum momento a opinião do paciente e a participação da família. Doenças crônicas e doenças reumáticas são doenças crônicas. A importância da participação e do estímulo da família é fundamental para que alcance um patamar melhor de independência funcional. Alguns exemplos de metas a curto e a longo prazo. A longo prazo, se eu pretendo que um paciente, por exemplo, seja independente da deambulação, mas que ele faça usando órteses bilaterais, por exemplo, muletas de uma distância de 31 metros, e ele tem a perfeita movimentação de joelho e tornozelo, a curto prazo eu tive que aumentar a força da musculatura de ombros, extensores de membro superior, porque ele vai usar essa muleta. Eu tive que aumentar a amplitude de movimento e força de musculatura de membros inferiores. Eu tive que estabilizar essa coluna vertebral, principalmente coluna lombar. Eu tive que fazer com que esse paciente também ele soubesse colocar essas órteses e como utilizar os pontos de marcha. Eu tive que ensinar esse paciente como é que ele senta, levanta, como é que ele usa uma cadeira de rodas. Eu tive que evoluir ao treino da marcha com muletas. E nesse exemplo aqui, esses procedimentos eles foram adotados em 4 semanas. Repito mais uma vez que isso é um exemplo. Varia de paciente para paciente. A quarta etapa é a formulação de um plano de tratamento. É importante sempre a atualização científica para saber o que eu apresento de recurso terapêutico
mais atualizado, com resultados importantes. Importante também que eu tenha essa troca de informações com profissionais experientes. Isso acontece muito em estudo de caso, nas situações de estágio, ou em situações também em instituições onde eu tenho uma equipe multidisciplinar. E eu sempre devo considerar o quê? Que durante a sessão acontece uma evolução do tratamento. Se eu quero chegar num treino de marcha, eu já não começo direto com marcha. Eu começo com uma dissociação de cinturas, uma tomada de peso nos membros, eu começo estimulando a musculatura do membro inferior e coluna, para que eu chegue lá no treino de marcha. Importante também considerar as modificações domiciliares para que eu promova uma melhor qualidade de vida para esse paciente. Ainda na quarta etapa, na formulação de um tratamento, de um plano de tratamento, preferencialmente eu devo atingir mais um daqueles objetivos que eu fiz a curto prazo. E para que isso, eu sempre devo alternar a sessão de tratamento fisioterapêutico numa escala dos exercícios mais fáceis para difíceis e sempre terminar a sessão com um comentário positivo, até observar a evolução que aquele paciente teve durante um certo tempo. Sobre tratar o paciente, nós devemos considerar alguns fatores, como a área tratada, o ambiente que nós devemos desenvolver no nosso tratamento, se tem o equipamento necessário, se não tem, eu tenho que adaptar aquele ambiente, a situação de privacidade que alguns pacientes e algumas patologias e algumas limitações exigem, a boa condição e operação dos equipamentos que eu uso dentro da fisioterapia, os fatores emocionais que o paciente apresenta durante, antes e depois da fisioterapia. Aí está a importância dos familiares ou dos cuidadores, e sempre monitorar o método ou a aplicação que eu estou fazendo com o paciente. É inadmissível que eu, por exemplo, coloque um paciente para fazer um exercício aeróbico numa bicicleta ergométrica e eu abandone aquele paciente. Ele pode ter alterações de pressão arterial, alterações vasculares, alterações mentais, pode sofrer uma queda e sofrer uma fratura. Isso é irresponsabilidade. E, finalmente, nós devemos avaliar os resultados do tratamento, como um último passo dentro do nosso planejamento de tratamento. Em muitos casos, em doentes crônicos, com patologias crônicas doentes reumáticos, essa variação vai ser contínua, porque o paciente reumático, normalmente ele tem uma doença que não tem cura, né? Onde eu tenho diminuição da fase aguda, estabilização da fase crônica, ele permanece muito tempo bem e aquela patologia crônica ela agudiza novamente. Então, normalmente eu vou ter uma constante reavaliação da metodologia utilizada com o paciente, mas o mais importante é quando eu defino metas, se elas foram alcançadas ou não, o que eu fiz de positivo ou negativo para que isso evoluísse dessa maneira.